Vamos ver se aprendemos alguma coisa interessante de um versículo tão somente, de um detalhe daqueles que me fizeram perguntar e questionar diante de Jesus. O que é que isso significa, Senhor? Estou falando de João, capítulo 21, último capítulo deste evangelho tão abençoado, versículo 11. E o texto vai dizer o seguinte: antes de lê-lo, eu quero já saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Depois do Natal, aproximando-se já do ano novo 2025, quem diria, né, irmãos? Chegamos a 2025, graças a Deus por isso. Mas eis aqui uma meditação para nosso dia, para este momento na presença do Senhor. Capítulo 21, versículo 11, de Simão Pedro subiu e puxou a rede para terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Ora, o que me chamou a atenção neste versículo não foi o número, porque eu não entendo de pescaria. Eu não sei o que grande peixe significa no contexto. Eu não sei que tamanho é a rede. Eu não posso imaginar nada disso a não ser dos fatos descritos, mas eu sei que a Bíblia e todas as palavras que nela está escrita tem um propósito, tem um porquê. E eu sei que muitas vezes eu li este texto e jamais em algum momento eu parei para fazer a pergunta que hoje eu estou fazendo para ele e proponho diante de você, que é esta: por que é que o Senhor quis chamar a atenção ao fato de que a rede não se rompeu? E eu não estou esperando aqui trazer a explicação, mas em meditar, em perguntar a mim mesmo diante do Senhor, por que chamar a atenção do detalhe de que a rede não se rasgou? Eu posso imaginar que o normal, o natural, pelo tamanho dos peixes, pelo peso que ela estava puxando, pela natureza da textura ou do material da rede, ela devia se rasgar, né? Assim como não era natural o que aconteceu, enfim, eles pescaram a noite inteira, ou foram pescar e não pescaram nada, Jesus disse, lança para a direita, e eles pegaram, de repente, todos aqueles peixes, né, que mal conseguiam carregar aquela rede, aquilo não foi natural. A mesma coisa eu entendo por causa do que a Bíblia colocou, que apesar de ser tão grande a pesca, de serem 153 grandes peixes, a rede não se rompe. E aí eu fiquei pensando no que significa o romper da rede. Porque quando nós fazemos um paralelo da pescaria, e eu sempre vou me lembrar que Jesus, quando falou com Pedro e chamou-o ao ministério, ele o chamou de ser um pescador, né? Do ato de estar ali pescando com ele no barco, e disse, olha, daqui em diante eu te farei pescador de homens. Então eu entendo que esta pescaria é o fruto do ministério, é o fruto da obra de Deus que um obreiro, não é, possa estar fazendo, semeando, e nós também como mães, como professores de escola dominical, como participantes ativos na obra de Deus em vários departamentos na igreja, dentro da realidade da nossa família, onde Deus nos tem colocado, nós estamos adiante desta obra, estamos adiante destas almas que são os peixes que nós queremos pescar, que nós queremos trazer para estarem na presença do Senhor. Então, o que eu vejo aqui agora, voltando ao detalhe da rede, é que a princípio se esperava que esta rede, esta natureza da rede se rompesse. E eu, trazendo um paralelo para os meus dias que eu vivo hoje, eu perguntei, será que a rede de alguém está rompida, está quebrada? E eu imaginei que sim. Eu vejo muitos obreiros cujas redes se romperam, e as pessoas e as almas para as quais eles foram enviados, que são a missão que eles foram a princípio chamados, estão se desviando, estão se perdendo. Por quê? Porque as redes se romperam. E que redes são essas? A pergunta primária seria, quando é que a rede que traz as almas não se rompe? Vamos começar com o que o texto diz e uma aplicação direta do texto, para depois trazer esta aplicação paralela do que significa romper a rede. Quando é que ela não se rompe? Ora, ela não se rompe se estiver na direção de Deus.
né? Jesus apareceu diante daqueles discípulos ali e disse, foi a direção de Jesus que disse, lançai a rede para o lado direito. Então, quando nós estamos na direção do Senhor, a rede não vai se romper. Primeira coisa. Segundo, na obediência precisa. Eles não ouviram que Jesus disse, lança para a direita, e foram descuidados de lançar na frente ou para a esquerda, não. Eles foram cuidadosos em obedecer a tática, aleluia. A maneira de guiar precisa, que muitas vezes é discreta, é sensível para nós que somos servos de Deus, mas é fundamental que na obediência ao Senhor, nós sejamos precisos em tudo, para que a rede não se rompa. Quem pode dizer amém neste dia? Terceiro lugar, a rede não se rompe quando os peixes que nós estamos trazendo é para Jesus. Neste próprio texto, a Bíblia diz que Jesus, depois que eles chegaram na orla ali da praia, ele diz, trazei para mim aqui os peixes. Os peixes são de Jesus, não são dos pescadores, não são nossos, claro que neste paralelo, né, de nós sermos obreiros para a obra do Senhor. Muitos obreiros têm as suas redes rotas, porque estão trazendo e ganhando discípulos para si, para levarem o seu nome, para comprarem o seu material, para dizerem que eles são grandes obreiros de Deus, para, enfim, fazerem o seu nome discípulos para si, ao invés de trazer peixes para Jesus. A rede que, por mais que tenha muitos peixes e peixes gordos, cujos peixes vêm para Jesus, esta rede não se rompe. E por último, a rede não se rompe para aqueles que vivem a provisão de Deus. A provisão de Deus, ela é diferenciada. Paulo disse, eu sei ter muito e sei ter muito pouco também. Eu já vivi nesta vida altos e baixos, eu já estive em várias circunstâncias. Paulo vivia a provisão de Deus, a provisão do homem. Eu, como homem, ser humano, sinto desta maneira. Nós queremos ter tudo planejado, nós queremos que esteja tudo certo, nós queremos desejar e conseguir. No entanto, quem vive da provisão de Deus, e principalmente falando aos obreiros, se nós queremos viver uma vida no reino de Deus, como obreiros do reino de Deus, para que a nossa rede não se rompa, é necessário viver da provisão de Deus. No dia que Deus nos der muito, vamos agradecer a Ele por isso. No dia que Deus permitir que haja escassez, vamos confiar e continuar agradecidos e dependentes da provisão do Senhor. Porque fazendo assim, a rede de peixes, aleluia, jamais se romperá. E quando é que nós vemos então, neste paralelo agora que já olhamos para o lado que é diretamente junto, né, ao texto bíblico, é o entendimento do texto bíblico. Quando é que nós podemos ver a nossa rede, né, rompida ou ter problema com ela? Quando nossa rede, que é o material que nós usamos, e a pergunta é essa: enquanto o pescador usa a rede para pescar, o que é que nós usamos para pescar as almas? Nós usamos a nossa pregação, nós usamos uma sala de aula onde nós ensinamos, nós fazemos uso da graça de Deus, da unção de Deus, né? Nós produzimos alguma coisa no reino de Deus, e é isto a ferramenta, não é, que nós estamos usando para trazer estes peixes. Quando esta rede se rompe, o sinal disto acontecer é que os peixes se perdem. Quando nós olharmos que a realidade ao nosso redor, daqueles a quem nós discipulamos, com aqueles com quem nós estamos trabalhando, não estão vindo mais próximos de Jesus, não estão se chegando mais distantes do mundo e pertos e melhorados e aperfeiçoados por Deus, para a fé, pelo crescimento das coisas de Deus, a rede se rompeu. Alguma coisa está errada, e veja bem, quem carrega a rede sou eu e você. Então nós temos que cuidar da rede. Eu me lembrei agora que o texto bíblico fala que quando eles terminavam de pescar, né, eu penso que entende de pescaria sabe que isso é uma realidade, porque eu penso que eu já ouvi um testemunho de um irmão que falou que é assim mesmo. Depois que eles tiram os peixes da rede, eles consertam a rede. Aleluia. Eles tomam um grande tempo
tempo para acertar a rede de volta. Com certeza houve algum furo, houve algum rasgo. E este paralelo é muito lindo do Espírito Santo ao meu coração nesta hora, em nome de Jesus. Porque eu vou entrar em 2025 e eu espero em Deus, aleluia, que na minha pouca força eu possa ser destes que continuam a usar a sua rede para o propósito de Deus e que a rede não venha a se romper. Que Deus me guarde em nome de Jesus. Mas para isso é necessário nós cuidarmos da nossa rede, cuidarmos dessa ferramenta. A unção, a graça, o dom que Deus dá é sem arrependimento, mas nós precisamos de cuidar dele, ver se ele está aprumado, se não há buraquinho aqui, que eu ler aquilo, em ouvir aquilo, começou a passar um buraco grande. Não, vamos permitir que o Espírito Santo nos ajude a consertar a nossa rede, para que não aconteça como muitos que nós olhamos hoje e às vezes nos escandalizamos. Meu Deus, o que aconteceu com aquele pregador, com aquela irmã, com aquela pessoa, não é? Não cuidou e a rede se rasgou e os peixes hoje estão debandados, escandalizados. Que o Senhor nos guarde em nome de Jesus. Que seja um dia de meditarmos na nossa rede, naquilo que nós usamos para fazer a obra do Senhor, seja qual for o dom que Deus tem dado a você ou a mim, que nós possamos nessa última semana que já nos aproximamos, né, para o ano novo, pensar, cuidar e pedir ao Senhor que nos ajude a remendar, que Ele faça a obra junto conosco e junto com a sua palavra, e que possamos em 2025 servi-lo com alegria, trazendo, se for da sua vontade, pelo seu poder, grandes peixes para a presença de nosso Jesus. Amém.